O estômago, pelo processo dele, tende a ser um sistema quente. O estômago é quente. Você imagina que o estômago é quente. O estômago, em tese, inclusive, ele tem uma temperatura. Para ele fazer essa digestão aqui, ele tem uma temperatura de 37, 38 graus. Daí que essa coisa do gelado é sempre um pouco complicado para a digestão, porque o estômago já tem que ter um trabalho para metabolizar aquela coisa gelada, para botar numa temperatura para ele poder processar aquilo. Então já dá um desgaste ao estômago, né? De ter que adequar aquilo a uma temperatura. Principalmente o baço, o máximo de nutrientes que estão ali naquele alimento. Nutrientes físicos, proteínas, vitaminas, são elementos mais físicos, tanto são mais físicos que eles são identificáveis através de exames, através de aparelhos, e elementos mais sutis. E aí é outra grande achado da medicina chinesa. A decomposição desses alimentos aqui, no aquecedor médio, no baço e no estômago, é desde os aspectos mais densos desses alimentos e desses nutrientes, vitaminas, proteínas, enzimas e por aí afora, aos aspectos mais sutis. Aos aspectos mais sutis dos alimentos. Quanto mais você, vamos dizer assim, aprofunda essa quebra, quanto mais esse estômago está bacaninha para poder fazer essa transformação, quanto mais a mastigação é bem feita, e você já vai fazer uma quebra enorme aqui na mastigação, aí quando chega no estômago, o estômago faz outra quebra enorme. O que acontece nesse processo dessa quebra? Você está quase que disponibilizando daquele alimento tudo o que ele pode te fornecer de nutrientes. Quanto mais ele te fornece de nutrientes, mais ele reduz as tuas carências, sejam elas mais físicas, né? E sejam essas carências que nós começamos a falar aqui. Então, é isso, é a mastigação, o poder da mastigação, o poder disso chegar num estômago e esse estômago mastigar mais ainda, isso chegar num baço mastigadinho e esse baço pegar e transformar isso, junto com o próprio rim, num certo sentido, nos mais diversos líquidos orgânicos que esse corpo precisa, e são diversos entre os conhecidos e os desconhecidos, transformar isso em elementos mais sutis de nutrição, para que esse corpo também esteja nutrido física e emocionalmente, espiritualmente. O estômago, pelo processo dele, tende a ser um sistema quente. O estômago é quente. Você imagina que o estômago é quente. O estômago, em tese, inclusive, ele tem uma temperatura. Para ele fazer essa digestão aqui, ele tem uma temperatura de 37, 38 graus. Daí que essa coisa do gelado é sempre um pouco complicado para a digestão, porque o estômago já tem que ter um trabalho para metabolizar aquela coisa gelada, para botar numa temperatura para ele poder processar aquilo. Então já dá um desgaste ao estômago,
né? De ter que adequar aquilo a uma temperatura. Daí que o chazinho morno é bom, é tomar chá morno. Posso botar na geladeira e tomar? Não, aí não vai dar certo, não vai ter nenhuma função de chá, sabe? O chá às vezes vai ter outro, mas então o chá é morno de um modo geral, para você tomar, temperatura ambiente, não tem problema. Para o estômago, num certo sentido, alguma coisa que é um pouco mais fria e úmida não afeta tanto ao estômago, ao passo que uma coisa que é quente e seca, porque o estômago já tem essa característica, percebe? Então uma coisa que é quente e seca, por exemplo, o álcool, que tem essas duas características de ser quente e seco. O conhaque é uma coisa quente e seca. O conhaque é bastante prejudicial para o estômago. Um sujeito, você consegue imaginar um sujeito com úlcera tomando uma dose de conhaque, por exemplo, é assim um extremo, né? Só se ele estiver num processo ali suicida violentíssimo. Então, o estômago, ele produz uma emanação de calor. Essa emanação de calor, ela tende a gerar agitação, ela tende a gerar, sabe, movimento. O calor produz movimento, o calor produz transformação, né? Aí esse calor, ele se transforma em fogo, no fogo do estômago. O fogo do estômago é a agitação, é a agressividade, a pessoa fica totalmente descontrolada. Isso aí é muito fogo do estômago, né? Não dorme direito, tem insônia, tem ansiedade, tem agitação, enfim, tudo isso vai consumindo os pensamentos, sabe? E a memória vai ficando confusa, a conexão das ideias, elas vão ficando confusas, a conexão vai ficando confusa, ou seja, são processos de fogo do whey, do estômago, além de ulcerações internas, calor mesmo com ulcerações internas de tecidos, né? Úlcera, azia, gastrite, o ti do estômago é como se fosse um fogo mesmo subindo, né? Aftas na boca, feridas na boca, canto de boca, sabe? Um hálito forte, um mau hálito, enfim, coisas que têm a ver com essa coisa muito do estômago, são manifestações relacionadas com o estômago. Vejam essas manifestações para que vocês comecem também a ir ganhando cada vez mais intimidade com o órgão, com a víscera, com os pontos. Cada vez mais a gente vai caminhando para isso. Tem manifestações de agitação, ou de fogo, ou de excesso de yang. Tudo isso que eu estou falando pode se resumir a excesso de yang. Esse excesso de yang pode ser até por deficiência de yin, mas de qualquer forma a expressão é de excesso de yang, tá? Mas você tem manifestações de excesso de yang em outros sistemas que vão se assemelhar ao estômago, ou vão se assemelhar ao fígado, ou vão se assemelhar ao coração, mas que se você fizer uma leitura mais minuciosa, você vai conseguir saber o que é de um, o que é de outro, o que é do outro. É isso que eu estou sugerindo a vocês. Também pode exercer danos a outros órgãos. Pulmão, o fogo do estômago que invadiu o pulmão, o fogo do estômago que invadiu o coração, o fogo do estômago que invadiu o baço. A produção do estômago, de um modo geral, que ele recebe os alimentos, ele tem que transformar aqueles alimentos no mundo ideal, ele transforma aquilo ali direitinho, com calma. Esses alimentos já chegaram bem também avançados no seu processo de quebra, aí ele transforma aquilo e ele desce. A produção dele tem que descer, tem que ir para o baço. Aí o baço transforma mais ainda aquilo ali, recebe o rim pega principalmente a parte mais líquida e distribui, e o baço manda para cima para o pulmão. Quando o estômago está desorganizado na sua produção, ele tende a mandar para cima. É o Qi encontra corrente, é o Ti do estômago encontra corrente.
Isso na clínica vocês vão encontrar muito, justamente porque como esses dois sistemas aqui são sistemas muito envolvidos com a vida, com o social, com o pós-celestial, com o cotidiano, com o que a gente faz já, com o que a gente tem, né? Então esses dois sistemas aqui estão muito envolvidos com essas questões. Vocês vão ter muito isso na clínica. O paciente que é ansioso, que vocês estão vendo isso, vocês têm isso, vocês vivem isso, cada um num certo grau, vocês vivem isso. É ansiedade, é isso, é aquilo outro. Então, aí você começa a ter refluxo, o Qi do estômago começa a subir em contracorrente. Esse Qi é quente, então é um certo fogo do estômago que sobe, que te agita, que te dá insônia, que te fala, você fica falando, tem um monte de manifestações desse Qi que sobe, ele tem que descer. Ele também não gosta muito de calor e de secura, o do estômago, ao passo que o baço é um pouco o oposto. O baço já lida com muita umidade. O estômago, por ser uma víscera, a tendência é que ele processe e libere para o baço. Ele tem que estar mais ou menos vazio para receber. É só a gente pensar no processo de comer. A gente deveria comer quando esse estômago aqui chega já num processo de esvaziamento tal, aí você vai e come mais. Só que não é assim. Aí você tem uma hora que você tem estagnação de alimentos no estômago. Essa estagnação de alimento, porque é alimento demais para o estômago dar conta. Aí você começa a ter estagnação. Essa estagnação que gera também mau hálito e gera uma opção de coisa que começa a subir, né? Você arrota, você produz gases excessivos, enfim, tudo isso, refluxo, sabe? Aí você não consegue comer direito, aí você se sente empazinado, cheio, é tudo isso porque está botando muito. Então aí você tem uma estagnação no whey, sabe? O que é bom a pessoa que chega com a estagnação? Você tem pontos, isso eu volto a dizer, você tem pontos que você melhora aquela situação, mas você vai melhorar de uma forma às vezes insatisfatória. O que você tem que melhorar é a pessoa tentar entender o que ela está fazendo. A pessoa, se ela come num curto intervalo de tempo, pode até dizer, não, eu não como num intervalo de tempo, eu fico muito tempo sem comer. Mas provavelmente ela já fez isso lá atrás, já detonou o estômago dela e agora, ela mesmo não comendo num intervalo curto de tempo, então tem que saber perguntar. Eu estou aqui só dizendo para vocês que essa coisa das perguntas, vocês precisam ser aguçados também. Então, é isso, se a pessoa diz, eu não sinto fome, eu como um pedacinho de um pãozinho francês com a manteiga e tomo um dedinho de café, isso é o meu almoço, e não sinto mais fome. Tem alguma coisa que não está muito bacana aí, você tem que entender o que é. Você entende? A pessoa ficou muito tempo sem comer, o estômago diminuiu, ela não consegue. Pode ser, você vai ter que investigar para saber o que está acontecendo aí. Você entende? Tem estagnação, ela não sente fome porque está com o estômago lotado, sabe? Não evacua, quando você evacua, você sente mais fome, não é? Vocês não percebem isso? Quando você evacua, é claro, você eliminou, quando você urina e evacua, você limpou, você está mais receptivo a receber alimento de novo. Né? Você fica 3 dias sem ir ao banheiro com uma constipação intestinal, uma prisão de ventre ali, provavelmente você vai ter menos fome, ou seja, tem muitos aspectos aí relacionados com isso. A origem do Jin-Ye, dos fluidos corpóreos, é isso, é ali o estômago que começa a separar esses líquidos, a mandar para o baço interage com o rim, para produção diferenciada dos líquidos orgânicos. O estômago não chega a fazer propriamente essa produção diferenciada. Vocês estão entendendo que o estômago é quase que um certo saco que recebe aquela comidaria toda e ele tem que fazer aquela triagem ali pesada. Manda para o baço, já tudo mais degradado. O baço assimila, distribui, produz o sangue, manda para o pulmão
o rim recebe, encontra, vai distribuindo, enfim. E essa absorção do baço é uma absorção do Yang-Qi, de um elemento já mais sutil do que é produzido aqui. O que vai para o intestino delgado também tem mais densidade. O intestino delgado absorve alguma coisa e já está eliminando para o intestino grosso, para o intestino grosso quase que mandar embora. Ainda vai ter uma relação com bexiga, ainda vai ser absorvido mais líquido nesse processo todo, tanto de intestino delgado quanto de intestino grosso, quanto de rim, manda para a bexiga e a bexiga elimina. O baço recebe, vamos dizer assim, o aspecto mais sutil desse processo digestivo, né? Já mais mastigado. Manifestações: falta de sede porque não está transformando suficientemente, né? E aí você pode ter vômitos de líquido, dilatação abdominal, tudo isso está relacionado com, em tese, a deficiência do estômago, mas não é só uma deficiência, é porque você causou essa deficiência com a má utilização dele, mas ainda tem perda de apetite, boca e lábios secos, constipação intestinal, fogo no estômago, que é essa dor, muita sede, vômitos. São processos e gradações distintas de uma coisa que às vezes é mais suave, as manifestações são mais suaves. Quando o negócio vai ficando cada vez mais crônico ou intenso, as manifestações vão englobando essas mais suaves e vão se abrindo para outras. Dor, sangramento de gengiva, úlcera, emagrecimento, porque não consegue absorver bem, nervosismo, insônia. Do baço é mais comum a deficiência do Yang pela quantidade de líquidos, alimentos, coisas gordurosas, pesadas, materializadas. Então o baço já tem um certo excesso de Yin, o que faz com que o ritmo produtivo, quase como uma máquina mesmo, vá ficando mais lenta porque está sobrecarregado de muita coisa. Então você tem uma deficiência do Yang, do movimento, da transformação. E isso aí é muito típico do baço da nossa cultura. Isso vai gerar o quê? Inúmeras coisas. Lentificação na produção, de um modo geral, desdobrando-se em aumento de massa. Se ele não transforma, não distribui, não elimina, você tem acumulação de massa, a pessoa engorda, de um modo geral. A pessoa pode ter uma pele mais oleosa, cabelo mais oleoso, gordura mais espalhada pelo corpo todo. Além de toda aquela sintomatologia mais emocional e de estado de espírito que a gente falou, que eu falei lá atrás, das carências, da falta, da insatisfação, enfim. Na produção, desdobrando-se em aumento de massa, fleuma, gordura, mucosidade são desdobramentos de uma mesma substância, né? A fleuma é essa mucosidade mais viscosa, até chegar numa pedra de rim, que é fleuma. Reumatismo para o chinês é fleuma no sangue, é gordura no sangue, o reumatismo é fleuma. Então, fleuma, gordura, edema, né? Retenção de Yin e Ye, de líquidos. Flacidez, a construção da musculatura mais flácida, mais nutrida de líquido e de gordura. Então você tem ali, né, uma expansão celular de musculatura que acaba gerando também essa flacidez. Hérnias e pitose, ou seja, os tecidos todos tendem a ficar mais pesados, essa coisa do peso, da lassidão corporal.